Eu fico feliz que nesse mar de conteúdo lixo você escolheu assistir um conteúdo de qualidade. Agora fique com o corte. A gente estava até conversando sobre isso, gênero, questão de gênero antes Sim, de, né? Bem interessante isso. Bem interessante. Vocês têm cachorros, vacas, cavalos? Tá. Sim. Todos os machos nascem com a mesma personalidade? Ou um é mais agressivo, um é mais brincalhão, um é mais passivo? Exato. Cada um de um... diferente. Totalmente diferente, né? Entre seres humanos é a mesma coisa. Tem aquele menino que gosta de violino. Tem aquele menino que gosta de lutar Muay Thai. Tem um cara que gosta de lutar Muay Thai e gosta de violino. Tem aquele cara que gosta de game. Tem aquele cara lá que onde quer que ele vá, ele é socialmente dominante. As pessoas escolhem ele como líder. Tem aquele cara que é musculosão. É um shadzão por natureza. Sabe? Sim. Por natureza. Tem aquele cara que é magrinho. Nunca vai ser esse perfil de shadzão por natureza. Se animais e seres humanos machos nascem com diferentes personalidades, o saudável não seria cada um conseguir honrar a sua personalidade única, conseguir satisfazer suas necessidades únicas e conseguir amar e ser amado do jeito que se é? Né? Não sendo tóxico, eu digo, gostando do violino, do game, do Muay Thai ou não. Sim. Né? Então por que para homem só tem uma personalidade que ele pode ser? Por que ele só pode ser agressivo, dominante, não sente nada, nunca fraqueja, come todas as mulheres, não chora? Pode chorar. Por quê? Aonde que faz sentido isso? Aonde que isso se encaixa na realidade das pessoas? Então, o que eu acho não tem problema um homem naturalmente se encaixar em ser dominante, no sentido de socialmente dominante. Tem pessoas que, quando entra num ambiente, todo mundo olha. Da mesma forma que na natureza tem um macho alfa. Sim. Né? Mas não são todos os que são um macho alfa. É uma coisa natural, realmente. Não é? Ele nem se projeta. Ele, teoricamente, ele nasce assim. Então, as pessoas nascem do jeito delas. Então, o que eu tô querendo falar? O negócio do patriarcado se torna tóxico no sentido de que a gente vive num ambiente histórico onde homens são massacrados por mulheres também. E por outros homens, se eles não forem essa uma personalidade, cara. Ontem, antes de vir pra cá, eu tava assistindo vários vídeos sobre masculinidade, que eu achei que o tópico seria isso, inclusive. Mas... Aí tem um cara que eu sigo, que é o Richard Grannon, que ele é um cara que fala sobre narcisismo. Eu sigo ele há muitos anos, ele é ótimo. Aí ele fez um comentário assim: homens não são mais homens e mulheres não são mais mulheres. E eu assisto muitos conteúdos dele, né? E eu sei que ele teve relacionamento com mulheres psicopáticas, narcisistas, então tá ferindo com relação a mulheres abusivas, que tem tantas mulheres abusivas quanto homens abusivos, tá bom? Uhum. Só que daí eu fiquei olhando aquele homem, branco, super musculoso, professor de artes marciais, olho azul, loiro, falando como se tivesse... Pelo que eu entendi, eu posso ter entendido incorretamente a fala dele. Como se tivesse um jeito de ser homem. É muito fácil você se encaixar no padrão e achar que aquilo é natural, porque para você é natural. Uhum. E para aquele menino que todo dia é espancado na escola, chamado de boiola, só porque ele gosta de escrever poesia. E porque ele é fisicamente magrinho. As consequências para o homem não ser aquilo são muito graves. Os meninos recebem informações de que eles não têm direito de ter acesso ao que eles são. Isso é muito triste, cara. Isso é muito triste. É claro que os caras entram em depressão, se matam. E claro que se você tem medo de que essas outras partes suas vão atrair exclusão social, você não vai pegar a mulher, você não vai amar e ser amado. Poxa, quem não quer amar e ser amado? Você vai ser espancado. Então você tem muita razão para criar uma personalidade que... Então peraí, cara, então eu não vou ser isso aqui não. Aí que entra narcisismo e o patriarcado. O que é narcisismo? Narcisistas são pessoas que aprenderam por qualquer razão que elas não podem ser essas outras partes. Elas têm que ser só essa parte que recebe validação externa. Caraca. Entendeu? E os mecanismos que narcisistas usam para não se sentirem desesperados com relação a tudo isso que eles estão escondendo, que nem eles conhecem, que eles não têm acesso, é forçar os outros a validarem que eles são especiais. Tem homens tóxicos que ficam forçando os outros a validarem o quanto eles são másculos? Uhum. Tem ou não tem? Sim. Ok. Opa.
E também a outra estratégia de pessoas narcisistas é serem antagonistas, dominantes. Eu vou te punir se tu não fizer o que eu quero. Tem homens machistas que usam da punição, da dominância, do controle para forçar os outros a se submeterem a eles. Tem. É aí que é tóxico. Não é o cara que espontaneamente se encaixa no padrão que gosta de treinar e não sei o quê. É essa lacuna entre o ser humano real, que tem várias facetas, como todo ser humano, e essa única personalidade que lhe é permitida. É esse desespero de não deixar essas outras partes se mostrarem porque tem punição. Ou porque o pai dele chamava ele de boiola e humilhava ele, competia com ele, falava que ele era inútil, que tinha vergonha de ter um filho daquele jeito. Ou porque a mãe dele... Isso não é questão de culpar os pais, tá? A gente só tá falando que tem coisas que vão acontecendo, que vão impactando nas pessoas. Ou porque a mãe dele, que foi abandonada grávida, detesta homem porque ela teve que criar um filho em condição de total pobreza. E desde criança olha para aquele filho e vê o pai. Aquele cara que abandonou ela. E fala, nossa, homem é tudo lixo, cara. Homem é tudo lixo. E toda vez que o filho faz algo de errado, fala, pudera, né? É homem. É culpa dela, ela não tem instrução, ela não tem outro jeito de lidar, ela não entende de psicologia. É culpa da criança? Não é. Mas ele tem ou não tem razão pra ter uma ferida acerca da masculinidade dele? Ele tem ou não tem um incentivo pra criar um falso eu de masculinidade performativa? Pra ele sobreviver, cara. Sim. Né? Então é aí que é tóxico o negócio, você entendeu? Mas eu acredito que acaba que o meio... que influencia pra tá despertando esse narcisista. Com certeza. Toda condição psicológica é uma interação entre a genética da pessoa e o meio. O que acontece é que nós temos um ambiente histórico. Imagina se eu chegasse pra você e falasse: eu venho de uma cultura onde pessoas que têm olho azul têm que ser submissas às pessoas que têm olho castanho. Elas não podem ser líder dentro de casa. Imagina, se você tem olho castanho, você tem total direito de dominar essa pessoa tem que ser submissa a você tem mais direitos do que ela tem que calar a boca e fazer o que você manda. O que você acharia? Absurdo. Tem ou não tem homens que acham que, não, o lugar de mulher é se submeter a homem mesmo? A mulher tem que realmente... Eu não vou limpar a casa ou criar filho, que isso é coisa de mulher, eu não sou mulherzinha. Tá? É a função dela. Eu sou qualquer coisa, fora o feminino, porque o feminino é submisso a mim, tá? Eita. Né? Então, o que é ruim pra homens na nossa cultura? Ser qualquer coisa que se assemelhe ao feminino. Fazer coisa de mulherzinha, ser homossexual, que é o que pode ser parecido com algo feminino. Então, a gente tem uma cultura, um momento histórico, onde o feminino é tido como inerentemente submisso, inferior e como tendo que ser... Claro, aqui a gente tá falando de machismo, mas tu acha que entre os amigos de vocês, todos eles são super saudáveis na masculinidade? Todos eles limpam a casa de igual para igual? Ou a mulher acaba fazendo mais? E tá tudo bem, né? A mulher acaba contribuindo mais com a criação dos filhos. Tá tudo bem, porque ela é mulher, afinal. Na opinião de vocês. Não, tem problema demais. Vários problemas. Vários. Tá. É isso. Então, essas pequenas coisas, não necessariamente os amigos de vocês têm transtorno de personalidade narcisista, né? Sim, Mas não. Não, né? Saiba, Não não é. Mas o ambiente histórico não faz com que seja fácil deixar a mulher... ela trabalha fora de casa. Putz, mas ela é a única que limpa a casa. Ela é a única que cozinha. Mas ela é mulher, né? Mas individualmente, será que a gente consegue mapear quando que aquele meio influenciou pra despertar aquilo na pessoa? Sim. Individualmente. Conseguimos. Foi naquele dia, naquela hora, naquele momento que... É geralmente um acúmulo de experiências. Como terapeuta, é interessante a gente falar sobre essas coisas culturais, sociais, patriarcado e tal, de humana para humana. Se eu tô me relacionando com você e a minha bússola interna falou, vale a pena ter uma conversa difícil a respeito de algo que aconteceu entre nós, algo que foi machista, por exemplo. Eu acredito, se a minha bússola interna fala, esse ser humano é ponta firme, da hora, eu quero esse ser humano na minha vida, vamos ter essa conversa difícil. Eu não vou chegar em você com pedra na mão e falar, tu tá sendo machista porque o patriarcado, porque homens, machismo, misoginia, eu não vou falar isso. Não é porque não seja verdade, mas é porque eu não controlo o patriarcado. O que eu controlo é uma conversa de humano para humano. Então, eu posso conversar com você e falar,
Meu amor, eu sinto desrespeito quando só eu limpo a casa. Me enche de tristeza. Porque eu valorizo tanto o nosso relacionamento. A gente tem tanta coisa legal. Mas eu sinto que você não tá valorizando também. E isso me enche de medo que de repente a gente não vai conseguir ficar junto. Porque eu não aguento relações que não sejam recíprocas. Vamos conversar sobre a limpeza da casa. E muitas mulheres, eu entendo a raiva feminina, tá? Fala, eu não vou ficar educando macho. Se liga, cara, é o mínimo. O mínimo que você pode fazer é limpar a casa. Eu entendo. Eu entendo. Realmente você tá pedindo o mínimo, reciprocidade. Mas acontece que 80% a 90% dos caras ainda não fazem. Então eu não acho que as pessoas têm que ficar aguentando toxicidade. Mas eu acho que eu não tenho poder sobre o patriarcado. Eu tenho poder sobre ter uma conversa com você. Meu marido, meu amigo, você entendeu? E aqui de igual para igual, a gente pode ter essa conversa vulnerável. E você pode entrar em contato e perceber, nossa, quando eu era menino, eu podia brincar na rua com os meus amigos até 10 horas da noite. Minha irmã não podia. Minha mãe falava pra ela, você tem que ficar em casa limpando que você é mulher. Caraca! Eu recebi isso dentro de casa, esse treinamento. De que não é pra eu limpar, porque eu sou homem. Putz, minha mãe veio lá do Nordeste, do interior, não sei o que, isso era normal, sabe, na geração dela. Putz, eu tô vendo que respingou em mim. Respingou em mim. Cresci sem pai, me senti inferior aos outros meninos. Comecei a achar que eu não era homem o suficiente, minha mãe me rejeitou. Caraca, eu lembro que na adolescência eu era espancado todo santo dia quando eu ia pra escola. Um belo dia eu falei, ninguém mais vai fazer isso comigo, não. Criei aquele belo falso eu. Apareci na escola lá com jaqueta de couro. E aí eu comecei a espancar os caras. Mas uma experiência, sim, pode despertar um narcisista no futuro. É um acúmulo de experiência, não é uma experiência. Não vai ter um várias. botão aí. Não, não. Mas até quando isso pode influenciar a vida da pessoa? A gente tem isso, tipo, depois dos 18 anos já não acontece mais, depois dos 15, depois dos 10, ou não, qualquer momento pode... Não, a base da formação da personalidade acontece primariamente na infância, na adolescência, mas o cérebro vai se desenvolvendo até os 25 anos de idade, mais ou menos. Só que tem um negócio chamado neuroplasticidade, que com esforço ele pode mudar. Mas a base tá lá. Só que assim, essa base... Eu vou te falar o que eu vejo em jovens, inclusive homens jovens, tá? Eu vejo muitos homens entre 20 e 25 anos de idade que se encaixariam no transtorno de personalidade narcisista ou transtorno de personalidade antissocial. Mas eles têm uma experiência vulnerável de fazer terapia justo nesse período, onde o último do cérebro lá tá em desenvolvimento, né? O cara não se encaixa mais. Daqui a 2 anos, 3 anos, não se encaixa mais. Então eu acho que muitos homens ficaram para trás em outras gerações. Eu acredito muito, muito que a pessoa tendo intervenção, ela fazendo o processo a longo prazo, que as pessoas são capazes, entendeu? De transformação. Eu vejo pessoas que se encaixavam no transtorno de personalidade. 3 anos, 4 anos, 5 anos de terapia, a pessoa olha para trás e fala, nossa, eu era muito tóxico, cara. E aí você que tá assistindo o corte, tá curtindo? Curte aí. E entra no nosso link que tá aqui na descrição.